3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. No episódio de hoje eu estou aqui com o Zequinha. Quem já acompanha o Camoncast há mais tempo pode ter visto ele já nos episódios do Open, que rolou em outubro do ano passado, e a gente falou sobre os resultados do Open, que é uma competição online de CrossFit. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é por que eu coloco um espelho dentro do aquário do peixe do meu filho? E o que isso tem a ver com mentalidade, né? Então, o Zequinha, para quem não conhece aí, bem-vindo aí, Zequinha. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Adriano, por ter me convidado. Então, o Zequinha, ele já treina na Camon, conheço ele desde os 14 anos, então tem 5 anos aí, aproximadamente, que a gente se conhece. E é um cara que é um moleque do bem, ele é super maduro. Eu falo que quando eu tinha a idade dele, eu não tinha nem metade da maturidade que ele tem, é impressionante. E é um moleque do bem, treina bem, tem a mentalidade boa, um estilo de vida bom, admirável aí, exemplo para essa molecada aí. E Lembrando que eu puxei muito isso dele, né? Então eu agradeço bastante aí esse envolvimento massa, que me Zé. trouxe muito isso. Então, beleza, vamos falar aí. Né? Aí eu falei para ele essa temática, né, de por que eu coloco. Ele falou, hoje, por quê? Falei, vamos gravar um podcast que eu te respondo. Então a gente está aqui para gravar. E aí ele preparou algumas perguntas aí que eu não sei ainda quais são para a gente falar sobre isso. Massa. Então, a gente estava conversando aí um dia sobre estresse e depois eu fui pesquisar um pouco sobre isso também e eu vi que existem alguns tipos de estresse, né? Um estresse negativo e um estresse positivo. E aí eu queria saber de você, né? Quais são as diferenças desses estresses? Então, o estresse, ele pode ser físico do corpo, né, e pode ser um estresse também da mente. Então, existem esses dois tipos de estresse. Tem um estresse que ele pode gerar uma adaptação positiva no corpo e tem um estresse que ele pode gerar um dano para o corpo, né? Então, por exemplo, para a gente estimular as células do osso, para o osso ficar mais forte, a gente precisa de um determinado tipo de impacto. Então, por exemplo, você dá um soco num saco de boxe, dependendo da força que você dá, de quantos golpes você dá, você está estimulando as células do osso do seu braço ficarem mais fortes. Se você der muito fraquinho, é o estresse insuficiente, não acontece nada. Se você der de uma determinada força, determinada repetição e tal, é suficiente e aí vai gerar uma adaptação. Se você esmurrar o saco muito forte ou com uma técnica, um ângulo, né, desencaixado, desajeitado, você vai gerar um estresse excessivo. E aí você vai estragar a sua mão, você vai causar uma lesão indesejada. Então tem o estresse físico, isso é um tipo de estresse físico. E aí dentro do estresse físico você tem insuficiente, suficiente e excessivo. Então a gente quer evitar o excessivo e a gente quer também, se a gente está desejando um determinado objetivo, a gente quer evitar o insuficiente, né? Então às vezes, eu tô desidratado. Aí você vai beber 10 ml de água. 10 ml de água é insuficiente. Aí você bebe 1 litro de água, já é bom. 20 litros de água? 20 litros de água já é excessivo, né? Então a diferença do remédio e a dose, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Acabei estragando aqui. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então a mesma coisa se aplica para o estresse. Então o estresse ele é necessário para haver uma adaptação, para haver um crescimento. O nosso músculo, né, para ele crescer, ele precisa de estresse. Quanto de estresse, né? Aí depende do músculo, depende do objetivo que você está querendo, né? Se você é um maratonista, você vai aplicar um tipo específico de estresse. Você é o cara mais forte do mundo, você vai aplicar outro tipo de estresse no músculo, né? E aquela pessoa que consegue aplicar um estresse ideal todo dia e um descanso ideal todo dia, ela tem o melhor resultado, né? Então ela estressa e recupera, né? Estressa e recupera. Então quem estressa bem e recupera bem tem o melhor resultado. Existem vários fatores envolvidos aí no estresse e na recuperação, mas esse que é o jogo. E muitas pessoas acham que é só o estresse, que é o... Aquelas nem chamam de estresse, né? Treino. Treinar é estresse, né? Então, treinar, quando você está fazendo uma atividade física, você está estressando o seu músculo, literalmente. Então,
o estresse pode ser visto como negativo, pode ser visto como positivo, mas o estresse em si, ele é necessário para a gente evoluir. Então, acho que com isso aí eu explicou a Sim, diferença. explicou. E aí tem o estresse mental também, né? Que é você estar diante de um desafio mental, você está num sofrimento mental e você resistir àquele sofrimento mental. Então, hoje em dia, se você tem pouco estresse mental, você não gera adaptação para lidar com aquilo. Se você tem estresse mental demais, você não aguenta lidar com tanta coisa e aí você fica mentalmente perturbado, né? Estressado demais, isso é ruim para a saúde. Angustiado. Angustiado, né? E então, você estressar sua mente, para a sua mente crescer, você tem que gerar determinados tipos de estresse mental para você ir se adaptando. Então, por exemplo, uma pessoa que viveu no mosteiro no Tibete, sei lá, isolada, talvez não. Eu vou dar outro exemplo aí para não parecer que eu estou falando de monges, né? Mas uma pessoa que viveu isolada na floresta. E aí ela viveu com os animais, ela só ouvia barulho de chuva, animais cantando, tudo mais. E aí, né, o filme Crocodilo Dundee, não sei se é da tua época. Aí tu pega um cara que vive na floresta e joga ele na cidade, ele vai ficar perturbado, porque é poluição visual, é poluição sonora, é um monte de coisa diferente que ele nunca viu, gera um estresse mental, ele não sabe lidar com aquela situação. O cara fica angustiado, fica perturbado, fica ansioso, fica com medo. É muita coisa para ele processar. E é um tipo de estresse mental que ele não estava acostumado. Né? Já uma pessoa que, sei lá, mora em São Paulo, acorda todo dia lá e pega a marginal, engarrafamento, buzina, trânsito. O cara está acostumado. Né? Então, para ele, aquilo ali é normal. Então, o ser humano, quando ele é submetido a determinadas situações de estresse, ele gera adaptação. Então, se você gera um estresse suficiente, um descanso suficiente, você gera adaptação. Se você gerar estresse suficiente, mas também não descansar, aí acaba que esse acúmulo de estresse, se acumular, vai ficar ruim. Então, o estresse psicológico também faz parte do desenvolvimento do ser humano. Quem não... no stress, né? Tinha uma época que era bem famoso essa logo, meme, camiseta, boné, sei lá. Então, no stress. Isso aí vinha em oposição ao excesso de stress, né? Então, a pessoa que entender a mensagem, né, a grande big picture da parada é o no stress em oposição ao excesso. Agora, quem entender a mensagem no stress e não se estresse nunca, não se gere adaptação nunca e controle todo o ambiente, porque se você não controlar o ambiente e acontecer uma coisa, você não vai estar pronto e aí você vai enlouquecer. Então, o estresse físico e o estresse mental ele é necessário para a gente viver melhor, para a gente estar mais preparado, porque a gente não controla o ambiente que a gente vive numa cidade, né? Você está no trânsito, recebe uma buzinada, um carro fecha você, alguém te xinga, dá fila, você vai viajar, cancela o voo, várias coisas vão acontecer e você vai ficar estressado. Se você não treinou sua mente para lidar com esse estresse, você vai ter uma qualidade de vida afetada, porque você não está preparado para lidar com esse estresse. Então, mais um exemplo, né? Aqui no CrossFit a gente treina tirar um peso do chão. Aí você levanta um peso do chão, você levanta 10 quilos, 20, 50, 100 quilos. Né? Vai brincar com um filho, com um sobrinho, com uma criança. A criança pesa 20, você está acostumado a treinar com 100, de boa. Agora chega uma pessoa que é completamente sedentária e aí ela quer brincar com a criança. Ela vai pegar a criança, nossa, que criança pesada. Ela vai brincar um pouquinho, vai cansar e vai botar a criança no chão. E dependendo de como ela pegar a criança, ela ainda pode machucar as costas. Por quê? Ela não estressou o músculo dela antes, o corpo dela não tem preparo físico para brincar com uma criança, para carregar uma criança, porque o corpo dela não foi submetido a um estresse anterior que gerasse essa adaptação. E aí, aproveitando aqui que você falou do estresse físico e mental, pra gente que faz CrossFit, a gente sabe que esses dois eles andam muito bem juntos. Qual que é a relação desses dois estresses juntos, assim, que você pode me dizer? Exatamente, eles andam juntos, né? Então, às vezes, para você estressar o físico, você tem que ter uma certa limitação, uma certa capacidade, aliás, de resistir a esse estresse mental. Porque quando você está levantando um peso, você está estressando o músculo, mas se na sua cabeça
né, você tá falando assim, nossa, isso é muito pesado, eu vou me machucar, não é pra mim, isso não dá. Isso é uma demonstração de que você não está preparado para lidar com aquele estresse físico. Mentalmente você não está preparado para lidar com aquele estresse físico. Isso pode ser real ou pode ser uma crença. Você acha que você não dá conta, mas você dá. Se você, dependendo da forma como você pensar, você consegue levantar aquilo lá, né? Se a vida de alguém querido dependesse daquilo, você ia levantar? A pessoa vai lá correndo e sai correndo e levanta. Com certeza. Né? Tipo, então é mais uma questão de saber lidar com estresse. Então, se a pessoa tem essa capacidade de entender que ela vai tentar, vai botar na cabeça dela que ela vai tentar e aí eventualmente ela consegue, ela não vai conseguir 100% das vezes, mas se ela conseguir várias vezes acreditando, ela tem mais chance de sucesso do que se ela acreditar que ela não consegue nunca tentar, não se submete ao estresse e a não desenvolve. Então existe uma relação, né, do estresse mental com o físico, mas não necessariamente se você tem uma tolerância muito grande ao estresse mental, não significa que você tem uma tolerância grande ao estresse físico. E o contrário também. Ter uma tolerância ao estresse físico não necessariamente garante que você tenha uma tolerância alta ao estresse mental. Então os dois têm uma relação, mas dá para você ser muito bom em um e não tão bom em outro, né? E vice-versa. Então, se você desenvolve uma grande capacidade mental, a probabilidade de você depois ir para um físico e submeter um esforço físico aumenta, né? E às vezes, isso aí também às vezes é específico. Então tem gente que tem uma alta capacidade de resistir a um estresse físico no treino, levanta muito peso, é muito intenso, resiste, endurance, tolera dor muscular muito grande, mas é um ambiente específico ali. Dentro da área de treino ela tolera. Mas ela sai da área de treino, entra no carro, chega no trânsito, fica estressado, né? Eu tô falando um exemplo meu. Eu já fui essa pessoa que ficava muito estressado no trânsito. Depois que meu filho nasceu, depois que o Léo nasceu, eu melhorei muito. Na verdade, em 2010, eu tive um clique de um amigo meu, fiz um pacto com ele, o Danilo Nipples, vou até mandar esse podcast para ele, que a gente estava no estacionamento da UNB e aí ele estava fumando cigarro, tipo 3 horas da tarde. Aí eu falei, eu tenho tipo meio que uma missão de fazer as pessoas pararem de fumar, né? Eu dou uma pentelhada lá e tal. Eu falei, porra, velho, caramba, velho, larga essa merda aí, mó calor, 3 horas da tarde, tu tá com um cigarro aceso, fogo, fumaça. Não, velho, para com isso. Aí ele, pô, é foda, não sei o quê. Aí na hora eu pensei, eu já sei, largar cigarro, vício é uma parada difícil, né? Aí eu pensei pra mim, né? Cara, o que é difícil pra mim? Estresse no trânsito. Né? E eu pensei, moleque, se tu largar, eu prometo que eu vou me tornar uma pessoa muito mais tranquila no trânsito. E aí ele, não, vou largar. Aí ele largou, e aí nesse dia, quando ele apagou o cigarro, eu falei, caraca, agora o compromisso é comigo. E aí a partir desse dia eu comecei a me tornar uma pessoa, acho que foi 2010, mais calma. E aí desde então eu apontei no trânsito eu quero me tornar uma pessoa mais calma. E desde então, tem 10 anos, que eu tô cada dia mais calmo. Hoje eu me considero já uma pessoa bem calma no trânsito. Acho que eu sou mais calmo que a média. Antes eu definitivamente era muito mais estressado que a média. Mas muito, muito. E hoje eu sou bem tranquilo. Depois que o Léo nasceu, mais ainda. Né? Principalmente com velocidade, com fechar. Se o cara dá certo, se não dá. Se o cara entra na frente. Se o cara tá na contramão e buzina pra mim como se eu tivesse errado, né? Já rolou. Eu fico de boa. Antigamente eu ia alucinar. Então, o estresse mental e o físico também é específico. Né? Se você aguenta muito peso, não significa que você aguenta muito tempo. Se você aguenta muito tempo, não significa que você aguenta muito peso. Se você aguenta muito tempo e muito peso, não significa que você aguenta um trânsito de engarrafamento. Então, o auge, assim, né, do ápice do você aguentar um estresse mental muito grande é você conseguir transferir isso para as diversas áreas da vida, né? Relacionamento amoroso em casa, relacionamento com o filho, relacionamento com a família, com os amigos, com os colegas da escola, com os colegas de trabalho, com a sociedade, com o motorista do Uber, com o cobrador de ônibus, com caixa do supermercado, com quem está na fila do banco, com qualquer pessoa, né? Então, se você consegue mentalmente
lidar com os estresses de fora, né? Entender que o estresse é mais interno do que externo, né? Não é o evento externo que causa estresse. É a sua capacidade de não lidar com o evento externo que gera o estresse interno. Porque tem gente que está na mesma situação, uma está estressada e outra não está. Então não foi o evento o causador, porque uma não está estressada, né? Então o cara recebe uma buzina, aí um cara fica puto e buzina de volta. O outro tá de boa e não buzina de volta. Ele tá tranquilo, ele sabe que o cara tá lá. Então existe essa relação aí. É isso. E aí você deu o exemplo desse seu amigo, né, que parou de fumar, e isso foi um incentivo para você parar de ficar estressado no trânsito. E você falou um pouco do Léo também, né, que ele é seu filho, depois que ele nasceu você ficou mais calmo em relação a isso. Tem outras áreas que você percebeu que você melhorou bastante o seu estresse e como você fez para melhorar esse estresse? Porque tem muita gente que acha isso difícil, que não consegue controlar. Eu já fui muito assim também. Então, queria saber como que você faz para deixar isso melhor assim, no seu dia a dia, com tudo. Então eu mapeei 5 áreas da vida, né? Relacionamentos, conexão, né? Atividade física, minha mentalidade, meu tempo de lazer e recuperação e descanso e minha alimentação. Essas são as 5 áreas da vida que eu procuro focar para eu viver mais e viver melhor. Ter uma qualidade de vida melhor e sentir que eu tenho um propósito de vida que está sendo cumprido, que tudo isso está me ajudando a cumprir meu propósito de vida. Então, eu tento melhorar todas essas áreas da vida. Então, relacionamentos, né? Tem eu com a Paloma, minha esposa. Eu com o Léo. Eu com meu pai. Eu com a minha mãe. Eu com meu irmão. Eu com a minha irmã. Então, cada ponto de contato que eu tenho com uma pessoa, eu busco tentar desenvolver, né? Direção, né? Eu olho, eu quero estar melhor do que ontem. Eu não vou estar perfeito, não vou estar ideal, não vou mudar da água para o vinho do dia para a noite. Esse negócio do carro até que foi um grande salto, que tive uma motivação muito forte, né? Ali que trato deu ali com um amigo. um trato, um acordo. Então foi uma motivação muito grande. E eu tento apontar na direção e melhorar em todas essas áreas. Profissionalmente também, né? Então tem relacionamento com a equipe, tem o relacionamento com os alunos, né, da Camon. Isso é um outro ponto também que eu procuro melhorar. Então, aqui na Camon eu procuro receber muito feedback, né? Pedir feedback. Então, a galera dá muito feedback. Então, a gente é abençoado aqui porque as pessoas realmente se dedicam um pedaço do tempo do dia delas para escrever para a gente o que elas gostam, o que elas acham que poderiam ser diferentes. Então, isso é fantástico, né? Eu sinto muito grato por isso, porque eles dão muito feedbacks. E muitas vezes eu sofria quando eu lia alguns feedbacks, né? Me magoava, eu ficava, caramba, pô, o cara falou isso, será que ele não tá vendo esse outro lado? Então, isso é uma coisa que eu trabalhava. Eu falava, caramba, eu pedi o feedback, o cara deu o feedback. Não tem por que eu tô ficando alterado. Se eu pedir, falei, né? E aí, Zequinha, tem alguma coisa no meu dente? Aí você fala, tem. Fala, porra, velho, tá falando que eu tô com o dente sujo? Ué, você perguntou, né? Tipo isso. Exatamente. Aí, então, eu tentei exercitar aí a lógica. Cara, se eu pedir, o cara deu, né? Eu não tenho que esperar que as pessoas são mestres em saber dar feedback. Saber dar feedback é uma arte, saber receber feedback também. É uma habilidade que você desenvolve. Então, eu botei pra mim, cara, eu preciso desenvolver essa habilidade de pedir. Aí pediu, acho que eu tava bem. Mas na hora de receber, deu reagir e falar, cara, a pessoa falou isso, né? Até gravei um podcast sobre isso, né? Os 11 feedbacks aí, foi uma série que gravou. Foi top, foi massa, deu um alcance bem legal, uma repercussão, muita gente comentou, foi bem legal. Então hoje eu estou na direção de... Não é que eu... Né, eu ficava num dilema assim, pô, se eu ler o feedback e eu não me sentir nada, eu estou indiferente ao feedback. Então eu pensava, como é que eu, ao mesmo tempo, não fico indiferente ao feedback, porque senão não vai me gerar ação. A pessoa dá o feedback, eu estou indiferente, aí também não adianta nada, né? Então ela tem que me gerar determinado tipo de emoção para eu me envolver com aquilo lá e eu agir e buscar melhorar aquele ponto. Então, nesse caso, eu simplesmente racionalizei. Né?
Cara, eu pedi, a pessoa deu, eu me senti assim. Por que eu me senti assim? Né? Qual foi a causa? Será que é porque a pessoa, no fundo, ali tem algum ponto que realmente eu poderia estar melhorado e não vi? Eu sei que talvez tenha uma parte que a pessoa não está vendo, mas pode ser que tenha uma parte que eu não esteja vendo. Então, eu vou ser justo aqui, vou equilibrar. Então, meio que dá uma racionalizada, respira. Eu tenho que... Primeiro passo é identificar o que eu estou sentindo alguma coisa. Então, comecei a me alterar. Primeiro passo, identifique que eu estou alterado emocionalmente, né? O estresse estresse mental. Caramba, eu estou estressado mentalmente. Eu continuar estressado mentalmente vai me ajudar a resolver a solução ou tá só me atrapalhando? Tá me atrapalhando. Então, peraí. Então, vamos prestar atenção, deixa eu canalizar minha energia de volta. O que eu posso fazer em relação a esse feedback? Posso responder a pessoa, posso entrar em contato, posso providenciar uma solução. Depois da solução, eu respondo ela, beleza. Então, se o objetivo de pedir feedback é filtrar o que as pessoas estão achando, o que a gente pode fazer, reforçar o que a gente faz bem e alterar o que as pessoas querem que a gente faça diferente, então é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer para a gente dar o próximo passo? Você acabou tornando esse estresse aí do feedback um estresse positivo para você, né? Isso. Então eu falei, cara, identifiquei uma área que eu estou fraco, né? Ouvi determinados tipos de feedback e eu não estou bem preparado. Hoje, né, depois de 5 anos fazendo isso, eu estou bem mais preparado. Quando eu comecei em 2015, né, eu ficava revoltado com alguns. Pô, a pessoa falou isso, será que ela não percebeu isso? Aí eu, como é que ele ia perceber se a gente não comunicou com tanta clareza, se ela não leu os e-mails, se de repente ela não tem o WhatsApp, ela não usa computador? Não é culpa dela, ela não quer. Então eu não soube comunicar e ter clareza para ela saber que a gente está fazendo o que ela falou que a gente não está fazendo, né? Então acaba que me ajudou a crescer. Cara, eu preciso me comunicar melhor, preciso deixar mais claro, eu preciso, né, falar o que a gente está fazendo, escrever o que a gente está fazendo, mostrar o que a gente está fazendo, tirar foto, publicar, divulgar para as pessoas saberem o que a gente faz. Então, isso aqui, esse podcast, de certa forma, é resultado um pouco disso. Né? De que a gente faz uma coisa, as pessoas não sabiam e falavam, vocês podiam fazer. Pô, mas a gente faz, você não sabia? Sim. Então a pessoa não sabe. Tem gente que não sabe que a gente faz o CamonCast. Tem aluno da Camon que provavelmente que não sabe, até hoje. Então eu preciso comunicar. Já me falaram sobre isso, né? Todo mundo sabe, pô, como é que é e tal. Fala, realmente. Preciso comunicar ainda mais, né? É muito bom. Esses podcasts ajudam muito, assim. Questão de mentalidade, eu escuto vários e eu tô sempre adquirindo alguma coisa com eles. Eu achei interessante esse negócio do estresse, porque eu lembrei agora de um A gente caso... vai ter que falar do peixe ainda, hein? Que eu não falei por causa do peixe. Eu lembrei de um caso de área de competição mesmo, no CrossFit, né? Dentro da área de competição, você está tendo um estresse físico muito grande, porque você está dando o seu... Com certeza você está dando o seu máximo ali, e ainda tem o judge. E o judge às vezes te dá um no-rep ou alguma coisa assim, e aí entra o estresse mental, né? E algumas pessoas começam a gritar com o judge, por que é no-rep, não sei o quê. E aí acho que a melhor coisa é exatamente aquilo que você falou, não pensar deixar isso te consumir, né? O estresse te consumir e você focar ali no que você está fazendo agora. O que pode melhorar? No caso de competições, isso é uma coisa que eu também já aprendi, né? Quando fui na primeira competição, não sabia, aí eu via como é que a competição funciona, via a segunda, né? Observei e falei, cara, rola um padrão. Então eu consigo me preparar já para uma competição ou para qualquer coisa que seja. Então eu penso, bom, se eu vou fazer uma coisa, tem o juiz é humano, e toda competição que eu vejo, atleta fica bravo com o juiz, discute com o juiz, xinga com o juiz, independentemente se o juiz tá certo ou tá errado, ele é o juiz, ele é a autoridade ali. Né? Então isso vai acontecer, talvez aconteça comigo. Então eu vou me preparar. O que eu vou fazer quando o juiz falar no rep, que é invalidando uma repetição minha que eu acho que foi válida, né? E não explicar o motivo? Ou falar que contar tantas repetições e eu achar que eu fiz a mais e o cara falou, né? Tem que fazer 10, eu acho que eu fiz 10 o juiz. Não, 9. Né? Então isso pode acontecer. Então, exemplo, vamos dar esse exemplo. Né? Tem que fazer 10 repetições de agachamento. Aí eu contei na minha cabeça, 1, 2, 3, 10. Aí o juiz, 9, faz mais uma. O que eu posso fazer naquele momento? Ei, não, eu fiz 10. Não, fez 9. Não, eu fiz 10 sim. Quem é o juiz? É a autoridade ou o juiz. Sim. Ou eu posso ficar reclamando, ou eu posso ficar puto e ir para casa,
chorar, dormir, ou eu posso fazer mais uma repetição. Ah, não é justo porque eu fiz 10, é sacanagem. Beleza. Qual das 3 opções vai te aproximar do seu objetivo? Fazer mais uma repetição e acabar rápido logo, ficar discutindo com o juiz, no final das contas ter que acabar fazendo mais uma mesmo, tendo perdido tempo e ficado puto e estressado, e gerando atrito com o juiz, e sendo visto como o atleta reclamão e xarope, ou ir para casa se lamentar e chorar. Né? Pode ter até mais opções, mas suponho que tem essas 3. Então, na minha cabeça, cara, faz mais uma e pronto. Faz qual que é o, nessa que é o máximo de repetições no menor tempo? Logo. Faz isso. Então, porque se eu não me preparo para a competição, eu não vou conseguir raciocinar isso no meio do WOD, né? Se eu chego na competição e o juiz faz isso e eu não me preparei, o instinto natural é a gente talvez querer argumentar com o juiz. Pô, peraí. Mas esse argumentar é perda de tempo se você está preocupado em ter a melhor pontuação no treino. Né? Você vai ter vídeo depois. Se alguém estiver filmando e você fez uma a mais, fala, cara, tá vendo? Eu tinha terminado naquele tempo, fiz uma a mais. Aí você revisa e faz o tempo a menos. Se você tiver errado, você fez uma repetição a mais, você pode estar errado, tá? O juiz estava sóbrio lá, contando. A chance dele tá contando melhor que você é maior, eu acredito. Claro, né? adrenalina bem mais Você tá na adrenalina lá, cansadão, pensando um monte de coisa, o juiz está só fazendo, olhando para o número de repetições e a qualidade do ponto de performance lá, se você está cumprindo os requisitos, né? Então você pode estar errado. Na dúvida, faz mais uma que é mais rápido, né? Você vai estar gerando o melhor resultado para você. Mas isso você não vai conseguir pensar na hora de primeira. Então é uma coisa que você tem que se preparar antes. Aí você, né, tem técnicas para isso. Então você imagina os cenários ruins que podem acontecer, que são, não é nem que podem, é provável que aconteça. Toda competição acontece, todas as competições do mundo acontecem. No CrossFit Games, uma competição do mundo, acontece. Ou seja, vai acontecer na próxima também. E provavelmente vai acontecer com você. Provavelmente, não é talvez, remotamente. É provável que aconteça. Então, se você está preparado para isso, você já deu um passo. Não é garantido que se ele der um no-rap lá, você está buscando o pódio e isso vai determinar se você vai ficar em primeiro ou segundo. Se ele tiver errado e você fizer um a mais e colocar em segundo, beleza, vai ficar, né? Porra, caraca. Tudo bem, entendo. Mas você pelo menos você tá preparado para gerar o melhor resultado possível que você tiver na competição. O juiz estando certo ou errado. Não interessa. Se você quer ter o melhor resultado, qual ação gera o melhor resultado? Isso aí é racionalmente. Então você sabe que isso vai acontecer, aí você escreve. O que pode acontecer na competição? O juiz vai me dar no rap, sendo que eu acho que foi rap. O que eu faço? Discuto, vou para casa, faço mais uma. Faço mais uma. Sim. Chegou na competição, no rap, faz mais uma. Porque você já se condicionou, você estava preparado. Você não gastou tempo analisando qual seria a melhor opção. Você já treinou isso antes. Né? Então, tem muita gente que fala sobre visualização, né? Sei que não é um podcast sobre visualização, mas você visualizar não é só visualizar você fazendo certo, perfeito. Tem gente que acha que você visualiza você fazendo as 10 repetições. Aí você visualiza. Aí chega na competição, você acha que fez 10, o juiz falou 9. Aí, porra, você ficou frustrado. Por quê? Você só visualizou o cenário perfeito, ideal. E o provável é que não vai ser perfeito. Então, acho que vale a pena você visualizar você fazendo as 10, mas vale a pena você também, ao mesmo tempo, visualizar dando errado. E o que você vai fazer? Treinar isso. Planejar você, condicionar sua mente a reagir já da melhor forma possível quando aconteceu o imprevisto. Isso. Então conta aí pra gente, qual que é essa história do espelho com beta? Do peixe, Isso, beta. do peixe. Então, todo dia, 6 horas, eu vou buscar meu filho na escola. E aí, certo dia, a gente foi na lojinha de pets que tem no caminho de casa. Eu parei lá com ele. E aí ele viu lá os peixinhos e tal. A gente parou várias vezes. Aí, certo dia, minha mulher falou, vamos comprar um peixe pra ele? Vamos. Aí a gente foi comprar o peixe. E aí o cara ensinando lá cascalho, planta, como é que tem que limpar, tamanho, volume, quanto de comida tem que dar. E ele falou o seguinte, de 2 em 2 dias, mais ou menos, coloca um espelho dentro do aquário. Hã? Como assim? Pra quê? Ele falou, o peixe, ele vai ficar, né, 48 horas ali nadando no mesmo ambiente.
Se aquilo é uma situação monótona e é fora da realidade. Um peixe, né, esses peixes betas, acho que eles viviam nos arrozais lá no Vietnã e tudo mais. Então ele vive na natureza selvagem, né? Vem animais e comem ele briga contra os peixes, ele tem que sair para caçar. E dentro do aquário não tem estresse. Que maravilha, né? Tirando umas crianças, uns adultos que vão lá ficar cutucando o vidro e charupando ele. Teoricamente ele está num ambiente muito confortável perto da natureza, né? Que é um ambiente mais hostil, vamos dizer assim. Cheio de adversidade, correndo risco de sobrevivência o tempo inteiro. Então ele está dentro do aquário ali num ambiente calmo, tranquilo, no stress. Isso é horrível. Isso mata o peixe. Ele atrofia as nadadeiras dele lá, que ele tem, que o peixe beta é mó bonitão, né? Cheio das nadadeiras coloridas e tudo mais. Ainda se abre. Exato. Ele atrofia porque ele não usa aquilo lá. Ele atrofia, ele fica doente, não tem muito sentido ali. E aí quando você coloca o espelho, o peixe ele não sabe que aquilo é um espelho, né? Então ele olha, ele vê o reflexo, ele acha que é um outro peixe. E aí ele se abre. Nesse abrir é a atividade física do peixe, é como se fosse o crossfit do peixe. Então ele abre, né, as nadadeiras dele lá e fica em estado de alerta, o corpo dele mobiliza lá o que tiver de energia, sei lá como é que funciona dentro do peixe, né? Se fosse um ser humano, lá os hormônios e tudo mais, para ele ter atenção, foco, se prepara, o sangue flui para determinadas partes dele e ele está pronto para enfrentar, né? Se ele vai enfrentar, se ele vai atacar ou se ele vai fugir e sair correndo. Então libera umas químicas e ele está fazendo exercício. E aí quebra essa monotonia do aquário. Né? Então a gente falou já sobre no stress. No stress é horrível, mata. Se você busca uma vida no stress, você está ferrado, porque você vai atrofiar e vai definhar e vai ficar deprimido e não vai entender por quê. É porque você está buscando no stress. Nós precisamos de estresse. A gente não precisa de estresse excessivo, mas estresse insuficiente ou no stress não é bom. É prejudicial para a saúde. O corpo humano foi feito para ter... Né, o homem das cavernas, os seres humanos que viviam na floresta, na savana, eles são programados para ter estresse e reagir a estresse. Né? Então existe uma dose certa aí, uma faixa de dose de estresse que é saudável. Então é por isso, dentro do aquário a gente coloca o espelho, aí a frequência, né, o cara lá que entende, falou que a cada 2 dias mais ou menos é o suficiente. Que aí ele vai lá, ele olha, aí você deixa lá 3, 5 minutos, ele olha, aí ele abre todo, e aí ele está fazendo o seu exercício, ele está se sentindo um peixe, né? Agora ele entende, eu sou um peixe, tá aqui, né? Lógico que não conscientemente, mas Sim. É mais ou menos isso que está acontecendo ali biologicamente, fisiologicamente. Então ele se ativa. Então eu acho que um recado nosso na vida real, se a pessoa busca no stress ou acha que estresse é sempre ruim, né? A ideia aqui é que você tem uma nova leitura sobre o estresse. Estresse é importante, é desejável, só você cresce com o estresse. Para de crescer, o estresse funciona. É diferente de você ler um livro e entender o que está escrito lá dentro. Né? Você lê um livro sobre paraquedismo e você, por mais que o autor do livro seja fantástico, incrível e habilidoso com as palavras, é uma coisa. Quando você pula de paraquedas, é outra. O livro não tem um vento de 200 km por hora na sua cara. Né? O livro não tem a Terra se aproximando e você sem saber se o paraquedas vai abrir ou não. Isso aí você só vai ter isso, né? Você pode até sentir em algum nível lendo ou ouvindo aí, que eu estou narrando aí. Se eu conseguir gerar isso aí, olha aí. A habilidade. Mas por mais que eu narre aqui com muitos detalhes, quando você pular, é outra experiência, né? Tem uma frase, não sei de quem que é, mas vamos atribuir os créditos aí. O mapa não é o território. Você pode ter um mapa super detalhado do relevo, dos rios, do não sei o que, mas ele não é o território. O livro, o áudio, ele não é o paraquedismo. Então, pular de paraquedas é você sair de um avião de verdade, pular dele, ter uma queda livre e abrir e pousar. Isso é o paraquedismo. O resto é narração do que é paraquedismo. Então, e aí esse estresse que você vai gerar, tendo o primeiro salto, vai modificar seu
seu organismo fisiologicamente, vai soltar hormônio, os músculos vão acontecer tal coisa, vai contrair, outros vão relaxar. E aí, com o tempo, seu corpo aprendeu. Aí, quando você saltar de novo, seu corpo já é outro. Ele já modificou, porque este já é o segundo. Então, ele já respondeu a primeira vez, agora que é a segunda vez. Vai dar o friozinho na barriga, mas não é exatamente idêntico como a primeira vez, porque na segunda você já teve a primeira. Sim. Então, o estresse, ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. A grande sacada aqui é você dosar a quantidade de estresse e quantidade de recuperação. Então, se você progressivamente se submeter a situações de estresse cada vez maiores, se recuperar cada vez mais, você vai estar mais preparado para enfrentar novos estresses. Não, e outra, eu sou um cara que gosto muito de me sentir recompensado, né? Então, tanto no estresse físico quanto no estresse mental, depois que aquilo passa, eu me sinto muito recompensado. Isso me traz uma felicidade, não me deixa aí com depressão, com essas coisas. Então, quando eu faço algo para minha mente, assim, que está sendo bem difícil e eu consigo fazer, eu fico muito feliz. E quando eu saio de um treino, por exemplo, que foi bem puxado, na hora eu tive esse estresse, eu também me sinto muito bem depois. Então, realmente, o estresse, ele me faz me sentir muito bem. E tem vários pontos positivos. Exato. Que você sabe lidar. O corpo vê, caramba, você passou por isso. Que incrível. Aí ele libera hormônio, né? Hormônios do prazer. Aí você literalmente... Sim. Você tá com o hormônio do prazer no seu sangue ali. Aí você se sente bem, né? Então, quanto maior o desafio, né, mais você se sente bem. Então, eu gosto de dar esse exemplo que... qual que é o mérito de você receber um prêmio de algo que você não fez esforço nenhum? Exemplo. Né? Eu cheguei aí, Zequinha, parabéns, toma aqui o Oscar de melhor ator de Hollywood. Aí você fala, pô, eu nunca atuei? Qual é o mérito disso? Agora, Leonardo DiCaprio, indicado 10 vezes, ganha o Oscar. Porra, massa, ele fez o filme, ele foi lá e tal, não sei o quê. Então, existe um mérito por trás. Então, quando a gente se submete a um estresse, o nosso corpo, e a gente passa por aquilo, ele vence e termina, o nosso corpo, ele meio que... Eles já recompensa a gente naturalmente, né? Ele libera lá um hormônio e fala, parabéns, cara, tu passou por isso, show, né? Tipo assim, você venceu, você superou. E aí isso aí acontece já fisiologicamente e você acabou de puxar um ponto que é legal, que você pode treinar se recompensar racionalmente, né? Você dizer para você olhar para trás e ver, caramba, porque isso acontece em determinado nível já automático. Mas né, hoje em dia o pessoal fala muito de gratidão, gratidão, gratidão. Então existe um certo tipo de gratidão por você olhar pelo que você fez, pelo que você passou. Falar, caramba, eu passei por isso e continuo vivo, continuo bem e tô com saúde, consigo viver, ou tô vivo, né? Só de estar vivo já é um grande passo, né? Não necessariamente você vai estar com saúde ou necessariamente muito bem, mas pelo menos você enfrentou aquela adversidade e passou por ela e ela acabou, né? Então, tudo é temporário, né? Se você aguentar aquela fase ali, uma hora mais cedo ou mais tarde passa. E eu ainda acho que, assim, você vai fazer, vai ficar estressado, depois você vai se sentir recompensado e aí você vai estar preparado para fazer algo ainda maior do que você já fez. Isso, e aí você vai se sentir recompensado de novo e isso vai virar um ciclo muito positivo para você. Você entra numa espiral positiva, uma espiral positiva aí. Você passa pelo estresse, você cresce, seu corpo adapta, você aguenta mais, você gera prazer porque você passou por isso, aí você faz uma coisa mais desafiadora, seu corpo libera o hormônio do prazer, você fica feliz, você pratica a gratidão, você vê tudo aquilo que você já alcançou e você consegue fazer mais. E aí entra numa coisa positiva, você fica, né? Gratificante mesmo. Isso, exato. Então, show de bola. Se você gostou desse conteúdo, você também pode acompanhar ele pelo YouTube, Spotify e iTunes. Meu nome é Adriano Teles. Eu sou o Zequinha. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.